Por que que os homens, né, na verdade, qual é a visão de que os homens não podem ser emotivos, não podem chorar, não podem demonstrar as emoções? É porque existe uma ideia de que eles são fortes e por serem fortes, eles não deveriam nem ter essas emoções, né? Quanto mais expressá-las. O assunto, então, educação emocional, o que que é isso? Inclusive, o tema, essa educação emocional, a gente escolheu a partir de um livro que a gente utilizou como base para a gente fazer o roteiro do que a gente queria falar hoje para vocês, que é um livro do Claude Steiner. Claude Steiner foi um psicólogo nascido na França, mas que viveu nos Estados Unidos. Viveu até mais de 90 anos. E esse livro eu já li há alguns anos. É um livro da década de 90. Não é um livro novo, nem tem mais disponível à Para venda. vender, na verdade, esgotado na editora. Eu comprei de sebo, é o terceiro que eu compro desse. Enfim, o livro chama Educação Emocional. E esse psicólogo, Claude Steiner, ele trabalhava com análise transacional. E ele, depois de uns 20 anos trabalhando com os alunos dele, ele desenvolveu um método de educar as pessoas emocionalmente. A gente vai falar o que que é isso, por que que é importante. E depois de uns 15 a 20 anos trabalhando com isso em sala de aula, na faculdade de psicologia, ele escreveu esse livro. Eu não sei se foi década de 80 ou 90, eu acho que foi década de 90 esse livro. Então, não é um livro novo, mas é muito interessante, que eu li há alguns anos, há uns 4 anos atrás. E agora, revendo alguns trechos, eu vi que a gente tem muita coisa do que a gente tem falado, né, Dani? Ele já falava de autorresponsabilização. Claro que isso não é novo, mas enfim, ele traz, às vezes, com uma linguagem um pouco diferente, mas muitos dos assuntos importantes que a gente tem discutido aqui. Por isso a gente quis trazer para vocês educação emocional. Então, vai lá, Dani, quer começar falando? O que que é isso? Eu vou começar falando primeiro uma coisa aqui, que a gente tem que estar um pouco pronto para receber essas informações, sabe, gente? Eu comentei com a Renata essa semana que eu estava lendo aqui o livro do Claude Steiner, eu não tinha, Claude Steiner, né? Não tinha lido ele antes, peguei lá da Renata emprestado e fui ler para me preparar para essa live. E aí, no meio do livro, eu me lembrei que logo que eu me separei, eu tinha comprado um livro que tinha um fundamento no budismo, mas que falava de emoções. E aí eu fui, ele chama O Livro das Emoções, é da Bia César, tá até aqui perto, que é uma psicóloga também, ela até atua em São Paulo ainda, mas ela usa os fundamentos do budismo para falar sobre as emoções. E aí foi muito interessante, porque eu me lembro que quando eu me separei, eu li esse livro, eu não consegui entender nenhuma frase. E aí eu não tive tempo de ler ele inteiro, mas dei uma folheada e falei que coisa interessante. Hoje ali tem conceitos muito parecidos com o que eu uso no meu dia a dia, já tem 5 anos, né, que eu me divorciei. Então, enfim, é muito interessante porque aí comentei com a Renata e falei que coisa, a gente precisa estar pronto para receber algumas informações, né? Então, naquele momento, falar sobre as emoções, sobre como a gente desenvolve raiva, mágoa, tristeza ou alegria, felicidade, gratidão, era muito confuso ainda para mim, era muito difícil esse entendimento. E hoje eu leio com tanta fluidez, né? Mas eu precisei enxergar várias coisas em volta. Então, eu queria começar dizendo isso. Eu quero fazer um comentário a respeito disso, Dani. Mas aí eu queria fazer um comentário. Por isso, eu não sei, é só porque me veio o insight aqui, Dani, você está falando que você tem que estar pronto para receber. É por isso que ninguém muda ninguém. A gente fala tanto isso, né? Eu tentei mudar meu ex-marido durante quase 10 anos. Eu tentei mudar. Eu lia todas essas coisas eu já lia, eu já fazia psicoterapia, fazia vivência, já lia esses livros, esse inclusive de educação emocional. E aí eu ficava tentando mostrar essas coisas para ele, tentando levar ele para esse caminho também. Não, não, não. Mas é isso que a Dani está falando. A pessoa tem que querer e tem que estar pronta para receber aquilo. Então é isso que a Dani está falando, né? A gente tem que se sentir pronto para... Tem que estar no momento mesmo para receber essas informações e tem que querer aprender isso, né? Eu vou falar aqui de acordo com o livro, tá? Usando então um roteirinho lá do livro do Claude Steiner. Ele diz que a educação emocional, ela leva então a 3 momentos. São 3 setores que você tem que desenvolver. Primeiro, a sua capacidade de entender os seus sentimentos, né? Entender as emoções que estão sendo geradas diante de algumas situações. Segundo, a sua capacidade de entender as emoções dos outros, os sentimentos que os outros estão expressando. E terceiro, a sua capacidade de
A partir disso, de entendendo a sua emoção, entendendo a emoção do outro, a partir disso, promover um ambiente, uma interatividade dessas emoções de maneira produtiva. O que que é isso? Eu sinto que eu estou com ciúme, por exemplo, né? Então, aconteceu um evento qualquer, deixa eu pensar aqui, eu sou pouco ciumenta, eu dei um exemplo ruim, porque eu não tenho muito. Deixa eu pensar agora, raiva. Vamos pensar raiva que é mais fácil. Aconteceu qualquer evento no meu trabalho e eu tive uma sensação de raiva ali naquela hora. Então, o que eu digo que é o terceiro âmbito que a gente tem que desenvolver é esse fato de olhar para mim e falar, eu tô com raiva. Por que que eu senti raiva? E a partir daí entender, eu devo expressar essa minha raiva agora? É o momento de dar um piti aqui? Oi? É que antes de falar eu tô com raiva, tem pessoas que estão tão anestesiadas que elas não conseguem se perceber com raiva, ela não consegue, ela tá alterada, o grau de inconsciência, vamos falar assim, a pessoa tá tão distante de si mesma, eu acho que essa que é a palavra, ela tá tão distante daquilo que a gente chama de presença, de estar aqui comigo, que mesmo que altere a frequência cardíaca, a respiração, a pessoa não consegue se perceber e falar isso que você falou. Nossa, eu tô com raiva. Será que eu... Entendeu? Às vezes a pessoa nem percebe. Ela já... Ou ela faz, ou ela age. Aquilo tudo é uma coisa só. Ela não se percebe sentindo aquilo, entende? É como se... Entendo, mas na verdade é exatamente isso que eu estou falando aqui. Esses são os 3 estágios da educação emocional. O primeiro estágio é conhecer e reconhecer os seus sentimentos, as suas emoções. Então, esse indivíduo que você está citando, ele não atingiu nem o primeiro estágio ainda. Isso que eu estou falando aqui é uma evolução. São os passos de quem está passando por um processo de educação emocional. Então, a gente fala muito em empatia aqui, por exemplo, no uso, né, da comunicação não violenta. E aí, a partir dessa ideia aqui, a gente vai entender o seguinte: se eu não consigo entender o que eu estou sentindo, eu jamais vou conseguir entender o que o outro está sentindo. Se eu não reconheço nem as minhas emoções, não sei dar nome nem para o que eu sinto, como é que eu vou conseguir olhar para o outro? Então, essas 3 características que eu estou falando, foi bom ser testado, porque talvez as outras pessoas também não tenham entendido isso dessa maneira. Mas o que eu estou falando aqui, isso é uma escala de evolução de acordo com que você vai ficando mais educado emocionalmente. Então, o primeiro estágio é entender as suas emoções. O segundo estágio é ter a capacidade de entender as emoções das pessoas que te cercam. E o último estágio é, a partir desse entendimento da emoção de um lado e da emoção do outro, saber o que fazer com essas emoções que você acabou de perceber naquele ambiente. Então, isso tudo, Rê, a gente vê que tem muita ligação com a comunicação não violenta, né? A gente fala de comunicação não violenta, que é ver as suas necessidades, e a partir das suas necessidades, dos seus sentimentos, em seguida ser empático e finalmente melhorar os seus relacionamentos a partir dessa comunicação melhor, né? Desse entendimento do outro e a comunicação. São, digamos, maneiras diferentes, abordagens diferentes. Você vê que todas essas coisas que a gente tem falado, né, são da psicologia, do século XX, XXI, né? Então, assim, é coisa nova, empatia é algo que surgiu no século XX, o conceito de empatia. Então, assim, são todos conceitos da psicologia e que cada um acaba imprimindo, cada autor, e à medida que a coisa vai evoluindo, acaba imprimindo e falando de uma maneira diferente. Mas sim, à medida que quando a gente vai lendo assim, eu identifico realmente muitos os elementos que a gente utiliza na comunicação não violenta. Como é algo que eu estou mais familiarizada, eu realmente consigo identificar. E de fato, como você falou, se eu não identifico e não consigo perceber e dar nome para os meus sentimentos, é muito difícil eu conseguir oferecer empatia para o outro. Porque empatia começa comigo, eu comigo mesma. E se eu não consigo oferecer empatia para mim, é mais difícil a gente oferecer para outra pessoa. Então, Rê, e aí, assim, na verdade, falar aqui por que a gente deve olhar para isso, né? Esse assunto é meio recorrente, aqui a gente está falando das emoções com uma certa frequência aqui no Mulheres Exponenciais agora. Na verdade, porque parece meio óbvio, né? Já nas empresas a gente vê hoje em dia, por exemplo, que o QI, né? Vamos falar aqui agora do coeficiente emocional e do coeficiente de inteligência. É bem famoso e todo mundo sabe, né? Que quando o indivíduo tem um nível de QI mais elevado, então ele é conhecido como sendo alguém mais inteligente.
Mas há alguns anos já foi se percebendo que esse QI, que na verdade existe um teste, pode ser medido, o que não acontece com o coeficiente emocional, né? Esse termo, ele não sei nem, sinceramente, não sei a origem, mas o Claude Steiner cita bastante ele no livro. O coeficiente emocional, não existe uma medida dele objetiva, assim, mas já há um entendimento que existem essas duas inteligências. Na verdade, hoje há um entendimento que existem múltiplas inteligências, que as pessoas têm habilidades e inteligências em áreas diversas e que elas podem desenvolver aquelas que elas não têm naturalmente, né? Eu observo isso muito aqui com minha filha, eu ainda sempre brinco, porque ela é super performática, né? Ela é super comunicativa, então eu olho para ela e falo, não, essa daqui era para ser uma atriz, dá para ser uma atriz excelente, ela se desenvolve muito bem, assim, mas falou para ela estudar matemática, é um sofrimento, ela quase chora quando eu coloco para fazer as atividades de matemática. Aquilo não é uma habilidade natural. Ela entende, ela faz exercícios, mas é com sofrimento. Então, para mim, é muito fácil perceber como ela tem habilidade em uma coisa e não tem habilidade na outra, né? E a gente, em vários momentos... Não, estou só extrapolando aqui o pensamento. Que pena que as escolas colocam todo mundo num quadradinho e quer que todo mundo faça a mesma coisa, né? Sendo que somos tão diversos. E acaba sendo um sofrimento para algumas pessoas, para algumas crianças, né? E aí ela acaba ficando como, digamos, marginalizada na escola, porque é menos inteligente que a outra. É como se ela fosse burra, né? Na verdade, menos inteligente, mas na verdade é porque o desenvolvimento é de outro lado, né? Ela tem habilidades para outro lado, né? E na verdade... A criança ou o sistema? É o sistema, né? As teorias mais modernas, na verdade, modernas não sei se você se lembra, mas na época que a gente estava no Nacional, que existem, como é que chama aquele autor, que a Cristiane gosta muito lá? Nossa, fugiu aqui agora, que estuda educação. Nossa, eu me lembro que eu assisti uma palestra... Paulo Freire? Foi do Paulo Freire? Não, eu vou lembrar aqui daqui a pouco. Rubem Alves, o Rubem Alves. Isso. O Rubem Alves, né, estudou e leu e escreveu muito sobre essa coisa de educação e há mais de 20 anos eu assisti uma palestra dele falando sobre algumas escolas que justamente usavam modelos diferentes. E hoje em dia também tem isso, outras escolas aqui em Brasília eu sei que tem uma amiga que tem um filho autista e ela colocou o filho nessa escola porque ele tem algumas habilidades diferentes das outras crianças e aí para essa criança especial o desenvolver uma habilidade que ele não tem gera um sofrimento muito maior. Então já existe essa ideia de uma educação um pouco diferente e eu, na minha visão hoje, considero que a gente tem, né, no coach a gente vê muito isso, que você pode escolher desenvolver uma habilidade que você não tem naturalmente, você pode escolher optar por isso, mas você pode também abandonar a que você não tem ou minimizar ela e colocar mais força naquela habilidade que é uma habilidade natural sua, né? Então, desde que seja uma escolha do indivíduo, ele pode fazer para um lado e para o outro. É isso. Lá, estudando sobre... Felizmente, né? Mas aí você estava dizendo da questão do QI, né, Dani? Tem uma coisa, né? Às vezes a pessoa tem um QI altíssimo, inteligência, mas não necessariamente ela tem inteligência emocional. Então, às vezes aquela pessoa muito inteligente, mas que vive entrando em briga, ou que é aquele chefe que humilha. Que alcançou um cargo alto porque era inteligente, é bom tecnicamente. Tem competência, exato. Mas que não é bom na gestão, né? Não tem inteligência emocional. E, inclusive, o Jaime Ribeiro, né, tem o livro Empatia, tem um que chama Empatia Todo Dia, tem aquele Empatia, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro. Então, acho que essa é uma das etapas que você falou, né, Dani? Porque não adianta a inteligência ou um QI alto se a pessoa não tiver inteligência emocional, não tiver uma educação emocional, né? Então, continua aí, Dani. O que a gente... Então, o que eu ia falando, então, é que assim como a gente pode desenvolver, né? A gente tem lá o QI, mas a gente também tem um coeficiente emocional. E aqui, nós vamos falar sobre educação, nós estamos falando sobre educação emocional, que é justamente essa capacidade de desenvolver o nosso coeficiente emocional. Então,
tem jeito da gente desenvolver, melhorar a nossa capacidade de percepção das nossas emoções e das emoções dos outros? Tem. Por que que nem sempre a gente faz isso? Por que que nem sempre a gente desenvolve esse coeficiente emocional? Em geral, a gente pode perceber, e a gente tem dito isso aqui algumas vezes também, que as crianças elas são muito mais autênticas e muito mais espontâneas porque elas agem naturalmente, né? E elas expressam as suas emoções com muita naturalidade. Só que desde esse momento, quando ela vai entrar em sociedade, muitas vezes os pais, os tios, os primos acabam reprimindo essa expressão espontânea da emoção. Então, se uma criança fica... Como que a criança reage quando você tira o doce dela? Ela chora, ela grita, ela demonstra o que ela está sentindo. Aí, quando ela cresce um pouquinho mais, se ela sofre uma frustração, ela não vai mais, a mãe vai falar, para de chorar, para com isso, tá? Ou seja, nas entrelinhas está escrito, né? Modere a expressão da sua emoção. Não é para todo mundo saber o que você está sentindo. E ok, isso faz sentido, não estou mandando ninguém deixar os filhos dando piti no shopping, mas a gente tem que entender que a gente pode modular e ensinar isso de um jeito diferente. Então, essa criança, por exemplo, ela acaba aprendendo a guardar as mágoas, o que está deixando ela frustrada, né? Porque em algum momento ela recebeu a informação de que mostrar isso não era o ideal, não era tão apropriado. E aí ela acaba escondendo, né? E esses traumas, esses pequenos traumas vão ficando guardados e vão inibindo esse indivíduo de, às vezes, até entender mesmo, de evoluir nesse coeficiente emocional. Então, isso é até mais guardar isso. Só para fazer isso é mais intenso com os homens. As coisas estão mudando, felizmente, mas ainda isso é até mais intenso. Tem documentários, tem livros, nós já falamos sobre isso. Aquela velha história de que homem não chora, a expectativa de que o homem deve ser forte e não demonstrar emoções. Então, isso que você está dizendo, na educação dos homens e meninos, né, dos meninos nos últimos séculos, isso é muito mais intenso. E hoje ainda tem gente repetindo esses padrões. E não é bom nem para mulheres nem para homens, nem a gente reprimir totalmente as emoções. Já falamos sobre isso também. Eu só queria falar, lembrar disso aqui. Eu gosto sempre de lembrar, porque quem está aqui, que é mãe de menino, não pode esquecer disso, tem que estar sempre atenta e perceber, estar atento de que maneira você está educando, criando seu filho, o homem, para você não repetir padrões que façam com que os homens tenham mais dificuldade ainda. Depois a gente cresce, nós mulheres, a gente cresce, ó. Depois a gente tem namorado, marido, e a gente quer que eles discutam a relação, não quer? A gente quer que eles saibam falar das emoções, dos sentimentos. Em geral, as mulheres têm mais habilidade, mas isso tudo é uma coisa cultural, educação, justamente por causa dessa cultura de homem não chora, homem tem que ser forte. E isso vem se perpetuando, mas a gente está aqui, né, os horizontes se expandindo, e eu não gosto nunca de deixar passar a oportunidade para lembrar vocês disso, para não repetir esse tipo de comportamento, né, Dani? Isso. E aí, o que acontece é que as pessoas passam a vida, né, sufocando mágoas, guardando aquilo, sendo indiferentes, às vezes, às situações. E quantas vezes a gente vê isso se transformar em uma doença emocional, né, em uma patologia, numa ansiedade, numa crise de ansiedade, em depressão. Eu já estou indo aí para o lado de um desenvolvimento de uma patologia mesmo. Mas esse que é o estágio de uma patologia, o estágio mais avançado disso, pode realmente ser causado por esses traumas que foram sendo guardados por essa dificuldade, né, de entender e depois expressar as suas emoções. E aí tem até um exemplo no livro que eu gostaria de citar aqui, que é bem interessante, que diz o seguinte, que essa insensibilidade com relação às emoções, e aí a gente está falando aqui dos homens, né? A gente já comentou isso em algum momento, que isso acaba deixando uma dor muito grande, né, interna, porque essa coisa de não poder se expressar, ela vai ficando guardada e isso nunca é agradável, acaba trazendo uma questão de insensibilidade. Isso aí é outra visão que existe um pouco no lado masculino, né? Como se eles fossem mais insensíveis, né? Às mulheres é permitido ser emotiva e aos homens, em geral, é a insensibilidade, é não reagir tanto de maneira emocional.
Essa insensibilidade, ele conta lá no livro que ela é muito comum acontecer em consequência a algum trauma. E aí ele cita um exemplo para ficar fácil de ilustrar isso. Um indivíduo que estava numa fábrica, acho numa fazenda, e que sofreu uma lesão lá de tipo uma guilhotina, que em um determinado momento estava sacando lá, usando a guilhotina, não lembro, acho que era de armazenar feno na fazenda, e aí essa guilhotina decepa os dedos dele. E aí, de um amigo da fazenda, do lado desse escritor lá, né? Ele cita esse exemplo. E aí, quando o cara olha para a mão, ele sente um ardor, mas ele olha para a mão e de repente ele pergunta, cadê meus dedos? Os dedos estão lá pendurados pela pele. Imediatamente, ele nem sente a dor imediato, né? Então, há um bloqueio, quase uma anestesia imediata para que o indivíduo, na verdade, a mente faz isso, o cérebro faz isso, para que o indivíduo possa ter um momento de razão ali, um momento racional, digerir para que haja um entendimento do que está acontecendo e em seguida aí sim a dor vem. Mas aí ele tem condição de tomar alguma medida diante daquela dor. Você quer falar? É porque não é nem racional, né? Mas é o que eles chamam de choque. Já viram falar nas novelas, tem muitos filmes, as pessoas estão em estado de choque. Quando tem um trauma emocional muito forte, né? Uma perda, um acidente, ou como você falou, aí, perder os dedos ali abruptamente. Então, os traumas emocionais, já viu falar que as pessoas, nas novelas e nos filmes que tem isso, a pessoa está em estado de choque, ficou em choque. Uhum. E esse choque, a pessoa não consegue sentir nada. Então, não é nem muito racional ou mental, não necessariamente. Mas também não é emocional. A pessoa não consegue entrar em contato com o sentimento. Teve uma grande perda, às vezes, e fica em choque. Ela não consegue chorar, ela não sente nada. É meio que uma anestesia, mas que é protetora, né, Dani? Tem um motivo de acontecer isso. É para a pessoa conseguir, como você falou, conseguir tomar proveito. Sobreviver mesmo, né? É quase um gatilho de sobrevivência. Só que essa dor existe. Ela só foi meio que... Ela ficou anestesiada ali, mas ela não deixa... Aí o exemplo do físico dá muito pra gente entender, né? Esse exemplo que você deu. Exatamente. Ele usa esse exemplo da perda, né, física e da dor física para que haja um entendimento, porque, na verdade, quando a gente vai pensar na dor emocional, ela é um pouquinho semelhante com a diferença, né? Esse indivíduo que perdeu os dedos lá, imediatamente, então ele foi ser socorrido, foi cuidar, a dor passa, por mais que fique lá a sequela, a cicatriz, aquela região ali, mas ele pode olhar lá para o seu dedo e sentir aquilo ali ainda e tal, e lembrar daquele momento, mas a dor vai ter passado. Com a dor emocional, né, isso que você está falando, às vezes a gente tem esse estado de choque, esse momento inicial de uma dor, de um trauma, mas o que a psicologia vai mostrando, e a gente nem precisa ir na psicologia, no dia a dia, porque a gente não sofre, a gente falou aqui de um choque, né? Mas a gente sofre pequenas dores psicológicas, pequenos traumas, quase que, sei lá, diariamente, semanalmente, né? A nossa vida, ela não é só feita de momentos alegres e bons. Então, a gente é uma piadinha na escola quando você é criança. Também li um relato de uma menina de 12, 13 anos que na escola, um grupinho de amigas escreveu uma carta para essa menina dizendo que ela era feia, que ela era inadequada e que por isso elas estavam excluindo ela do grupinho das meninas. E hoje, na idade adulta, como ela relata ainda isso com dor. Então, assim, é uma coisa que não vai levar ela a um choque emocional naquele momento, mas que vai causar um trauma e que esse trauma vai reverberar em alguns anos ainda para frente, né? Então, essas dores emocionais, elas ficam guardadas lá e às vezes essa mulher hoje olha para ela com um sentimento de inadequação e que ela não tem consciência mais por que ela sente isso, né? Mas ela se sente inadequada em todos os lugares, como se ela não estivesse bem em lugar nenhum. De repente ela é taxada como, fulana é tímida. Ela não consegue se soltar numa festa, por exemplo, e aí ela ganha esse rótulo e ela entende que ela é tímida, mas se ela não conseguir ou se ela não olhar para dentro e for buscar qual a emoção que é gerada no momento que ela é obrigada a ser colocada em sociedade, o que está acontecendo ali, porque algumas vezes ela nem vai se lembrar desse fato lá da adolescência, né, da infância, mas ela tem que entrar em contato com o que deixa ela se sentir inadequada. E aí, a partir disso, é que ela começa a sua educação emocional para mudar esse contexto como um todo, né? Por que os homens, né, na verdade, qual é a visão de que os homens não podem ser emotivos, não podem chorar, não podem demonstrar as emoções? É porque existe uma ideia de que eles são fortes, e por serem fortes, eles não deveriam
nem ter essas emoções, né? Quanto mais expressá-las. E aí você vê como isso é ambíguo. Na verdade, ao não expressar, ele se torna mais frágil emocionalmente, né? E não é à toa que são os homens que têm índices de violência mais alto, né? Justamente isso tudo está interligado. Então, quando o Renato falou em poder pessoal, isso é muito real. Dizer que você é emocionalmente educado ou que você tem uma inteligência maior emocional, isso nos dá um poder pessoal muito grande. Quando você consegue entender o seu sentimento e, inclusive, né, num estado de educação emocional maior, saber como reagir, porque eu posso em algum momento falar, nossa, estou me sentindo tão frustrada, mas eu não posso começar a chorar aqui no meio do que está acontecendo, dessa frustração, por exemplo. Então, você consegue ter um controle muito maior das suas emoções, né? Então, eu acho que essa educação, eu acho não, na verdade, os autores acham, isso é comprovado até, essa educação emocional, ela nos dá um poder pessoal muito grande, embora a visão da maioria das pessoas é que quando você vai se mostrar muito emocionalmente, você vai ser mais frágil, né? Aí, seguindo aqui o meu roteiro, né, eu queria falar um pouquinho sobre quando a gente se acostuma a guardar, né, então essa mágoa, esses sentimentos, a gente acaba buscando isso externamente, né? Porque, no fundo, todos nós ansiamos por emoções. Todo mundo quer se apaixonar perdidamente, sentir o amor aflorando em todos os poros, né? Eu tô falando, a gente quer esses sentimentos bons, né, em geral, não quer sentir raiva, nada disso. Mas, enfim, a gente quer viver as emoções. Isso é do ser humano e, como eu postei lá ontem, né, são as emoções que dão cor à nossa vida. Então, se a gente tá, né, um indivíduo que é totalmente apático, na verdade, os psicopata, os que não são empatas, acho que são, né, Rê? Eu acho que é psicopatia mesmo. Os indivíduos que são psicopatas, eles não são, eles justamente têm isso, eles não têm o sentimento. Eu vi um autor, um psicólogo, que ele fez pesquisas, ele tem um livro chamado Violence, eu vou olhar aqui o nome dele que eu não lembro, chama James Gilligan. Ele é um psiquiatra, né? Psicólogo não. E ele escreveu vários livros depois de trabalhar 25 anos com detentos e que eram agressores, né, de atos muito violentos. E o que ele viu nessas pesquisas é que esses indivíduos, eles tinham uma insensibilidade emocional. E muitos deles cometiam crimes, assim, indescritíveis, na verdade, em busca de sair desse torpor, desse anestésico emocional, para buscar uma emoção. Então, era uma busca de sentir essa emoção. E, via de regra, quase 100% desses indivíduos haviam sofrido violências e traumas psicológicos importantes em fases anteriores da vida. Então, mostrando, na verdade, nessa pesquisa e nesse livro dele... Não, eu preciso comentar o que você falou, porque, gente, escuta o que a Dani acabou de falar. Né, diagnosticados, psicopatas, assassinos frios, cometendo atos como esses, horríveis, né? Horripilantes, para tentar sentir alguma coisa. Olha tanto que isso é grave. Quer dizer, por trás disso, o que essa pessoa tem, né, de história, de trauma que ela traz, que deve ser muito intenso, né? Num grau menor, Dani, eu me lembrei de algumas pessoas, porque esses aí são uma porcentagem pequena da população, felizmente. Esse é o extremo para mostrar como o ser humano tem necessidade, ele busca sentir emoções. Então, quando o indivíduo fala, sou insensível, eu não fico nem triste, nem feliz, eu não sinto nada. No fundo, ele vai acabar buscando uma maneira de sentir alguma emoção. Você pode falar. Não, eu quero falar porque eu lembrei de um cara, né, um crush, que antigo, já passou, mas eu já falei dele aqui, né? Marcou, daqueles que marcam, todos vocês conhecem o que é isso. Mas enfim, não, é porque ele é uma pessoa que se diz assim, não, eu não conheço o amor, eu não sei o que é isso, eu não me envolvo emocionalmente. Tinha essas histórias, tinha uma certa insensibilidade, uma dificuldade de lidar com as emoções, uma grande dificuldade de lidar com as emoções, mas é uma pessoa que gosta muito de filmes, de drama, e tem uma intensidade muito grande, lê livros, então ele me emprestava uns livros, indicava uns filmes,
com uma carga emocional muito intensa. E quando você falou, eu lembrei dele, Dani, porque é num grau menos grave, eu acho que ele não é assassino, psicopata, mas... Mas é uma pessoa que busca essas emoções muito intensas na vida de mentirinha ali, ó, na tela, né, no livro, mas não tem coragem de viver isso na vida, não consegue viver isso na vida, entendeu? Se esconde, Isso, na verdade, atrás do álcool, atrás das drogas, porque isso tudo tem no livro dele, não fala sobre alcoolismo? tem. O Claude fala, por exemplo, que as pessoas às vezes vão pular de paraquedas, vai pular no bungee jump, vai viver uma emoção enorme para ter essa descarga de adrenalina e viver coisa. O do bungee jump ainda é corajoso, né? Quem faz isso. Os menos corajosos são os que, por exemplo, vivenciam isso num filme, se envolvendo muito naquilo ali. E aí tem o drama, tem chora, né? Ou vai ver uma comédia, porque na verdade não está trazendo para a vida real motivo, motivação para a expressão dessas emoções, né? Mas os indivíduos precisam de sentir, então eles buscam, às vezes, nas drogas, no álcool, viver essas emoções que eles não estão, que na verdade eles não se arriscam, não querem colocar o corpo à prova. E aí você falou aí em coragem, né? Na verdade, eu estava assistindo ontem a aula lá do Murilo Gun, e ele fala numa palestra que ele deu que a coragem é o gargalo da humanidade. E aí ele fala um pouco da etimologia da palavra. O cor vem de coração, né, do sentimento mesmo, e age a ação. Então, a ação pela emoção. Então, é um pouco o que a gente está vendo aqui, né? Ser educado emocionalmente, ou olhar para as suas emoções, é preciso coragem para isso. É um pedacinho de retalho, é um pedacinho de pano velho rasgado. Mas se a gente se junta, a gente vira uma colcha de retalhos, uma colcha linda, né? Então, é isso que faz a educação emocional. O começo disso e a vulnerabilização, ela faz isso com a gente, faz a gente se olhar pequeno, ver as nossas imperfeições, mas o quanto a gente é grande também nas imperfeições, né? E como a gente... E nesse momento que você se olha pequeno, né, imperfeito, quando você consegue olhar para o outro, né? Primeiro você se vulnerabiliza, e aí dói, é esse momento aqui que a gente está falando. Você se vulnerabiliza, se vê pequeno, se declara, né, falível para o outro, e aí você pode ter um sentimento de vergonha, de culpa, vários sentimentos desse tipo, mas nesse momento que você faz isso, na verdade você permite que o outro se abra e fale, olha só, eu também tenho essa e essa e essa falha, e isso permite muito mais a nossa conexão com o outro, né? Então, enquanto a gente está com essa armadura de se achar, né, muito maravilhoso, muito quase perfeito, né? A gente fala, não, a gente sabe que a gente é imperfeito, mas quando a gente olha para as nossas imperfeições, no fundo tem uma autocrítica, tem uma reclamação interna de que não querer ser assim, né? E a gente está falando aqui de educação emocional. Ser educado emocionalmente é conseguir olhar para isso e expressar e entender isso de uma maneira positiva. O que eu posso fazer com essa minha falha para viver melhor com isso? Ou tem jeito de eu moldar, de eu crescer nesse aspecto, né? Ou minimizar essa minha imperfeição? Então, ser educado emocionalmente, nós estamos falando de emoções aqui, mas inclusive com as emoções, é olhar para essa maneira que a gente tem de lidar com cada uma das situações e saber que a gente pode evoluir, pode melhorar. Nós estamos já indo para o final. Assim, às vezes a gente fala ser educado emocionalmente, fica parecendo que é a gente ser educadinho, falar as coisas, não tem nada a ver com isso. É você se educar, aprender a olhar para suas emoções e lidar com elas, basicamente. Assim como quando a gente fala em comunicação não violenta, algumas pessoas podem achar que é se comunicar falando baixinho, com muita educação, né? Então, assim, só para não confundir esses conceitos, porque quando é o contrário, quando a gente se educa emocionalmente e pratica comunicação não violenta, a gente é muito mais autêntico. E ser muito mais autêntico, a gente fala mais coisas que às vezes o outro não quer ouvir. Ficaria guardado, como é isso? Em outro comportamento, né, anterior a esses conhecimentos, você ia guardar, não ia se expressar. Então, aqui, vamos em direção ao final, que já faltam 10 minutos só. Nossa, essa prática. Passou, hein?
Pois é. Não É, precisa. a gente passou muito rápido. Essa prática da educação emocional, ela vai fazer a gente desenvolver algumas habilidades. Então, eu já falei um pouco aqui. Primeiro, é conhecer os seus sentimentos, os próprios. Em segundo, passar a ser dotado de empatia. Então, a partir desse momento que você começa a entender, uma das frases, né, de quem é, quando a gente quer ser empático, é eu entendo, eu consigo entender o que você está sentindo, né? É sentir junto com o outro. E aí, para eu sentir junto com o outro, eu tenho que conhecer os sentimentos, os meus primeiro. Então, é desenvolver os seus, desenvolver a empatia, aprender, depois disso, a controlar as nossas emoções. Então, uma crise de ciúme, uma ira, né, que faz você destruir alguma coisa, tal. O indivíduo que consegue se educar e entender melhor essas emoções, antes de ter um ataque de ciúmes, ele vai se olhar e vai falar o que está acontecendo, qual necessidade minha não está sendo atendida, antes de fazer uma situação, às vezes, constrangedora, complicada, que vai ter consequências muito piores, né? Que não são as consequências desejáveis. Fala. Eu quero fazer uma observação que quando a gente fala em controle emocional, controlar as emoções é diferente de reprimir as emoções, né, Dani? Porque às vezes eu ouço Isso. essa palavra do tem que se controlar, como se a gente não pudesse sentir raiva, e a gente já falou aqui que a gente pode, que ela é justa, que ela é, né, que ela tem motivo de ser. Então, assim, controle emocional não significa reprimir as nossas emoções, as emoções, digamos, negativas ou indesejáveis, como raiva, medo, inveja. Não é reprimir, é diferente. O controle, esse autocontrole emocional, é exatamente o que a Dani deu o exemplo. É você entender, começa a ficar rápido com o tempo. No início precisa de um exercício. Com o tempo fica uma coisa mais automática. Passou raiva... Opa, qual historinha minha mente está me contando que está fazendo eu ficar com raiva, ao invés de já enfiar o dedo na cara da pessoa, já acusar o outro de ser a causa da sua raiva, né? A culpar o outro por tudo, enfim. Eu continuo. Tem E várias aí a etapas, outra. vai dar tempo de falar, né, Dani? Não, mas eu vou falar rapidinho aqui. O outro, depois, então, de aprender a controlar as emoções, é remediar, por exemplo, pedir desculpa, né? Então, quando você entende e de repente você percebe que você falou além da conta. Então, é remediar alguma situação, aprender a pedir desculpas, isso também é educação emocional, né? Aprender a pedir perdão e aprender a perdoar, né? Tem lá nas etapas, é dos dois lados. Eu tô falando aqui. Mas, de novo, só para não dar essa visão, como o Renato está falando, que a gente vai oprimir, né? Eu vou sempre pedir desculpa? Não, tem vezes que o outro vai me pedir desculpas, mas é só quando você tem uma maturidade emocional maior, uma inteligência emocional já desenvolvida, que você realmente é capaz de controlar e de remediar essas situações. Bom, e aí o Claude Steiner cita, então, no livro Educação Emocional, que existe uma escala, né? Ele desenvolveu uma escala de consciência emocional, fez lá um testezinho, a gente pode até pensar em colocar isso lá no Telegram, hein, Rê? Vamos desenvolver lá um documentozinho para você perceber qual é o seu nível de educação emocional. Então, a base é quando a pessoa não tem consciência nenhuma, ela é totalmente insensível, não consegue perceber que emoção que está rolando ali no momento. A partir disso, é aquele indivíduo que tem, eu vou falar bem rápido, porque está no finalzinho, mas aquele indivíduo que, nas emoções, ele acaba apresentando isso em sensibilidade, em alguma reação física. Então, é aquele indivíduo que tem uma dor de cabeça, às vezes dor no corpo, várias reações físicas do que seria uma emoção. Então, o indivíduo, ele, diante daquela emoção, ele não consegue interpretar, mas ele começa a desenvolver algumas sensações físicas. Depois é o que ele chama de experiência primitiva, que é quando o indivíduo começa a perceber que tem algum sentimento sendo gerado, mas ele ainda não dá nome para isso. E a partir desse momento ele fala que há a ruptura dessa barreira, que é quando o indivíduo começa a conseguir verbalizar. Então ele passa essa barreira do verbal, quando ele ainda está muito fechado, e aí ele vai evoluindo nessa escala, então, de consciência emocional. Em seguida, é o que ele chama de diferenciação, quando o indivíduo começa a perceber e começa a diferenciar um sentimento do outro. A gente, quando já está num momento um pouco mais evoluído, né, de inteligência emocional, tem até dificuldade de pensar isso, mas tem gente que não consegue perceber se está triste ou se está com raiva. Existe uma confusão de sentimentos. Então, esse momento seguinte seria o da diferenciação. Depois vem a causabilidade, quando o indivíduo
consegue sentir, perceber a emoção e vai buscar a causa e já começar a entender o que foi que trouxe aquela emoção à tona. E por último, o que ele chama de interatividade, quando o indivíduo consegue perceber, consegue expressar, consegue entender a causa e, além de tudo, consegue colocar isso num contexto para fazer essa emoção ser expressa ou não, de acordo com o que a situação pede. Por que eu falo de acordo com o que a situação pede? Em alguns momentos, sabe quando a gente vai falar assim, por exemplo, fala assim, fala para o seu chefe que você não vai chegar mais 8 horas não, que está muito cedo. E aí, eu falava isso às vezes pro meu ex-marido. E aí, às vezes ele falava assim, não está num bom momento, não é um bom momento para eu fazer essa interceptação. Então, essa interatividade é aquele momento que você sabe da sua emoção, conhece o outro tão bem que você entende das emoções dele, consegue se colocar no lugar dele, consegue perceber, não é um dia bom para eu suscitar essa emoção naquela outra pessoa. Então, isso é a interatividade, é quando você consegue colocar no seu contexto e entender que momento melhor será possível externar aquela emoção, né? Se colocar naquela situação. Porque a gente vai ver isso, quando a gente externa uma emoção, a gente leva o outro também, né, ele vai reagir àquilo que está acontecendo ali. Então, essa interatividade é quando você consegue colocar isso no contexto para que, no fim das contas, aquela relação aconteça da melhor maneira possível, que é sempre aquilo que a gente está buscando no final, é viver num ambiente melhor de relação interpessoal. Segundo passo, ouvindo o que a gente tem para mostrar lá no workshop, você vai conseguir melhorar os seus relacionamentos e aí você vai se abrir para o sentimento do outro. E o último passo, muito importante, assuma a responsabilidade, né? Aprenda a pedir desculpas e aceitar desculpas, aprenda a pedir perdão e aceitar perdão, porque a partir disso você melhora substancialmente também a sua capacidade de se relacionar com as outras pessoas.